Salve, salve galerinha da Escola Olímpio Sampaio, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui do nosso canal. Essa aula aqui é destinada à turma do primeiro ano A e primeiro ano B da nossa escola, disciplina Língua Portuguesa. Eu sou o professor Vangerron Araújo e na aula de hoje nós vamos discutir acentuação gráfica. Sejam todos bem-vindos e bons estudos a todos. Acentuação gráfica não é uma coisa difícil. Precisamos cuidar apenas duas coisas que vão nos ajudar na hora de acentuar as sílabas. Sempre preparar as sílabas e pronunciar as palavras em voz alta, a não ser na hora da prova, né? Então aqui o material preparado pelo Mundo Português, disponível na internet aí para download, e um material bem bacana. Ele dá aqui já duas dicas de início para a gente. Saber separar as sílabas e na hora de pronunciar essas palavras, pronunciá-las em voz alta para que você consiga identificar qual é a sílaba tônica. E o que é que vem a ser a sílaba tônica? Está exatamente aqui, ó, no nosso próximo tópico aqui. Sílaba tônica é a sílaba mais forte. Nós chamamos as outras sílabas da palavra de sílaba átona, que ela é mais fraca. Então, nós sabemos, né, que na língua portuguesa só vão existir três tipos de sinais, certo? Três tipos de acentos gráficos. Nós vamos ter o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave. O acento agudo para indicar um som aberto, o acento circunflexo para indicar um som fechado, é o famoso chapeuzinho, e o acento grave que indica a ocorrência de uma crase. É interessante vocês perceberem aqui, nós só acentuamos as três últimas sílabas de cada palavra. Então, se você tiver uma palavra com 4 ou mais sílabas, e aí, na hora da dúvida, né, da acentuação, o acento vai estar sempre nas três últimas sílabas. Se você pegasse, por exemplo, a palavra relâmpago, observa que relâmpago vai ter aí 4 sílabas, né? Relâmpago. Então, beleza. Eu jamais teria, nesse caso aí, a sílaba no ré, certo? Porque o ré é a quarta sílaba e a gente contando isso de trás para frente, né? Bom, então uma vez que vocês já perceberam isso, já sabem identificar a sílaba tônica e sílaba átona, a gente começa com as regras propriamente ditas. Pessoal, mais uma vez, esse material aqui do Mundo Português é um material bem bacana, certo? Porque essas regras nas gramáticas, em outros materiais que eu já tinha visto, elas aparecem de uma forma bem mais complexa. E aqui não, aqui ela aparece resumidinha, tudo prontinho para vocês. Então, ó, no caso das regras especiais, ele conseguiu sintetizar aqui em 4. Vejamos aqui, monossílabos tônicos. Bom, monossílabos, vocês já sabem, é uma palavra que tem apenas uma sílaba, e nós vamos acentuar todos os monossílabos tônicos, né, terminados em A, E ou O, certo? E aí ele colocou aqui, por exemplo, pá, só, qualquer monossílabo tônico, certo? Qualquer monossílabo tônico que termine em A, E ou O, deverá ser acentuado. Então, esse aqui é uma regra básica, monossílabo, palavra de uma só sílaba. Se terminar em A, E, O, vai ser acentuado. E aqui esse S aqui indica que é seguido ou não de S. Isto é, a palavra pode estar no singular ou no plural, ela pode ter ou não um S. Depois aqui, ela vai ser acentuada do mesmo jeito. Por exemplo, se você tivesse em vez de pá, tivesse pás em vez de só, tivesse sós em vez de tivesse és, certo? Em todos os casos, você teria o acento, porque a palavra continuaria monossilábica, né? Ainda que com o acréscimo do S. Beleza. Bom, depois disso, ele vem aqui para uma regra das oxítonas. E o que seria a regra das oxítonas? A regra oxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a última, né? Então, se você pegar uma palavra e a sílaba tônica dela for a última, certo? Então, você vai ter acento. Ó, se vocês observarem aqui essa legendazinha, né? Indica bem direitinho, ó, última, penúltima, antepenúltima, né? E ele pintou aqui, ó, material bem bacana mesmo. Então, a última sílaba seria a tônica. E nós vamos acentuar todas as palavras terminadas em A, E ou O. Observa que é uma continuação dessa primeira regra, ó, A, E, O, ó, A, E, O, seguidos ou não de S, e aí ele acrescenta mais duas terminações para as palavras oxítonas que devem ser acentuadas. Então, EM e ANS, certo? E aqui ele colocou alguns exemplos
Amapá, café, cipó, também, parabéns. São todas palavras oxítonas, isto é, a sílaba tônica dessas palavras é a última, e terminadas em A, E, O, ou EM, ou ainda ENS, e por isso recebe o acento. Tranquilo, bem de boa, certo? Depois ele vem para a regra das paroxítonas. Galerinha, essa regra das paroxítonas é interessante você perceber. Ó. As paroxítonas, qual vai ser a sílaba tônica das paroxítonas? A palavra para ser paroxítona, ela terá como sílaba tônica a penúltima. E aí, nesse caso, nós vamos acentuar todas menos a regra das oxítonas. Outras gramáticas iam colocar aqui todas as regras para você. Essa aqui ele sintetizou, certo? Então, vejam. Uma palavra que termine, que seja paroxítona e que termine em I, por exemplo, será acentuada. Por quê? Porque o I não está na regra das oxítonas. Então fica mais simples, né? Dessa maneira. Ó. Mini também não está na regra. Louvável, você não tem a regra aqui para terminado em L. Certo? Então, assim, para primeiro ano, né, que vocês estão começando a pegar aqui o fio da meada, é muito interessante. Então, a regra das paroxítonas, você vai acentuar toda palavra que for paroxítona, certo? Menos aquelas que se enquadrem na regra das oxítonas, menos as que tiverem terminações iguais à regra das oxítonas. É isso que ele quer dizer. Você vai acentuar todas as palavras que forem paroxítonas, menos aquelas que terminem com as palavras aqui, que terminem com as letras aqui das oxítonas. Beleza? E aí, a quarta regra, que é a mais legal de todas, é a mais simples, é a mais bacana, é a das proparoxítona. Essa aqui também é muito simples. Proparoxítona vai ser a antepenúltima, né, a sílaba tônica, e nós vamos acentuar todas. Se uma palavra for proparoxítona, ela será acentuada, independente de qual terminação tenha. Então essa é muito simples, é muito bacana. Por exemplo, ônibus, lâmpada, óculos, tranquilo, né, para vocês identificarem. Bom, ele apresentou aqui uma tabela de acentuação gráfica obrigatória, né? Colocou aqui as terminações, certo? Para a gente ver, certo? Colocou aqui as regras direitinho, ó. Terminações, se a palavra for monossilábica, terminada em A, E, O, aquela regra que a gente viu está aqui nessa tabela, bem exemplificada. E aqui, ó, no caso das paroxítonas, ó, ele colocou aqui, né, uma terminação mais elaborada, né, aqui para a gente, certo? Então você pode dar uma olhada aqui, ó, certo? Para você entender essa regra aqui, ó, melhor, se você quiser, você vai ver que você vai assinar, você vai marcar com o sinal a terminação ENS, certo? Que não é acentuada, beleza? E aí depois você vai ver I, ou is, u ou us, ou uns, r, x, n, l, ps. Então, todas essas aqui vão estar direitinho ali para você, se você quiser dar outra comparada, beleza? Depois ele passou aqui para as regras especiais, certo? E aí, para esse vídeo não ficar muito longo, né, a gente vai ver aqui regras especiais de tongos abertos el, ei e oi, certo? Então, acentuamos os ditongos abertos ei, el e oi. Colocou aqui alguns exemplos para a gente. Não acentuamos mais as paroxítonas com ditongo aberto, então cuidado, as palavras herói, ideia, né? O herói mantém, mas ideia, heróico, perderam o acento, certo? Isso devido ao novo acordo ortográfico. Colocou aqui a regra do i e do u, dos hiatos, né? Toda vida que você tiver um i ou um u tônico no hiato e ele estiver sozinho na sílaba, ele vai ser acentuado. Por exemplo, se você fosse separar aqui a palavra saúde, você teria sa, tracinho, u, tracinho, de, né? Saúde, 3 sílabas aqui. Então você ia ter um hiato e esse u ia estar sozinho na sílaba. Por isso que ele é acentuado. Da mesma forma com instruí-lo, com, sei lá, com saída, entre outros. No caso do i, sempre acentuamos se estiver com S também. Então percebam também que o U, se ele estiver sozinho, e o I também, mas o I, se estiver com um S, também é acentuado. Como, por exemplo, na palavra país. Ó, ele não está sozinho, ele está acompanhado do S.
mas ainda assim é acentuado. Não acentuamos o I se ele estiver seguido de NH. Então muitas pessoas têm dúvida, né? A palavra rainha, rainha não tem acento, né? Então, beleza. Depois ele vem aqui para acentuação de verbos, certo? Cuidado com verbos como ter, ver e convir, né? Se tiver no singular, ele tem, sem acento. Ó. Eles têm no plural, com acento. Ó. Ele vê no singular, certo? Com acento. Eles veem no plural, sem acento. Ele vem no singular, sem acento. E eles vêm no plural, com acento. Beleza? Cuidado, temos verbos derivados que precisam ser acentuados também, como manter, prever, intervir. Então, galera, a gente finaliza aqui, certo? Esse primeiro vídeo, para não ficar longo. E aí vamos iniciar o vídeo 2, que vai ser com a correção do nosso exercício. Obrigado, vamos ao vídeo 2 e até lá.